Salve, turma de eletrônica analógica, como vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar estudando os circuitos retificadores. Já vimos o retificador de meia onda, está na hora da gente ver os retificadores de onda completa. Assim a gente dá mais um passo no nosso projeto da nossa fonte retificadora regulada. Bora lá? Estamos aqui, ó. Hoje a gente vai estudar o retificador de onda completa com trafo em derivação. Beleza? Só relembrando, né, a nossa fonte retificadora regulada, o passo a passo dela, a gente já viu isso daqui, ó. A gente já pegou uma senoide com amplitude alta, diminuímos essa amplitude através de um transformador, já passamos no retificador de meia onda e a gente conseguiu isso daqui, ó, picos positivos e zeramos onde tinha o negativo. Só que a gente não conseguiu transformar ele em um pico positivo. Ele não ficou assim, ó, só com picos positivos. Ficou um pico positivo, zero. Pico positivo, zero. Já vimos o filtro capacitivo, mas a gente precisa de melhorar esse cara, melhorar o circuito retificador para que de fato ele fique apenas com picos positivos, não fique com nada zerado. Para fazer isso, vamos precisar de um retificador de onda completa. Vamos seguindo lá então. Ó. Este retificador que a gente vai trabalhar hoje é um retificador de onda completa, né, com trafo em derivação. Mas o que seria trafo em derivação? Quando eu falo em trafo, turma, eu estou falando em transformador. Eu ouvi falar trafo, é basicamente transformador. A gente já falou um pouquinho dele, só que agora eu estou falando de um cara que tem derivação. O que seria isso? Ó? Vamos lá, a gente já viu transformadores, já entendemos mais ou menos como eles são. Aí você vai lá fazer o seu projeto, você chega na loja e pede para o vendedor, ó, que é um transformador de 127 volts RMS para 24 volts RMS. A imagem, né, de como funciona o transformador, a gente já entendeu, ele algumas bobinas de primário, bobinas de secundário. Aí o cara, quando ele te entrega um transformador, ele te traz isso daqui, ó. Só que você pensa, opa, eu tenho aqui, tipo, nesse desenho eu tenho duas saídas para cada lado, de primário e secundário. Aqui eu tenho 3 de cada lado, 6 saídas. Como que isso funciona, na verdade? Vamos entender, ó. Ele está te entregando algo que seria mais ou menos isso daqui, ó. Isso é o que a gente chama de derivação. Na verdade, é como se o fabricante tivesse colocado no meio da bobina de primário, no meio da bobina secundária, bem a grosso modo, hein, pessoal? Depois vocês vão estudar isso direitinho lá em máquinas. O professor de máquinas vai me xingar depois. Mas, a grosso modo, ele pegou, né? Ele derivou da bobina de primário e de secundário um fio aqui. Então, ó, neste transformador aqui, é como se ele for para 24 volts, né? É como se um fio verde que eu ligasse 12 volts, o terra, né, o ground seria ligar, não ground, né? Mas assim, a minha referência de secundário seria o preto e 12 volts no outro verde. De forma que, tipo, entre um verde e outro, eu consigo os 24 volts que foi pedido. Beleza. Do lado de cá, esses 3 fios. Geralmente a gente tem um neutro, né? Onde você vai ligar. Aqui é o seria primário. Seria um neutro. Um cabo que você ligaria em 127 volts. E se for bifásico, você ligaria 220 volts no outro cabinho. Ok? Geralmente é assim. Não precisa de criar pânico se você não souber. Nos transformadores, geralmente isso vem anotado. Por exemplo, este daqui. Olhando o primário, seria o primário se ele for abaixador, né? Eu teria aqui, ó, o preto indicando seria o 0, para ligar em 127 volts ou 110, né? 110, o cabinho azul e o vermelho aqui 220. Do outro lado dele, você teria aqui, ó, 3 cabinhos também, 2 iguais, que seriam de 12 e 12 volts, e aqui no meio eu teria a minha referência. Ou o meio desses 12 volts, como você preferir chamar. Ah, se você quiser comprar um de 18, geralmente vai vir 9 mais 9. Ah, eu quero um de 36. Vem 18 e 18. Tranquilo? Então é isso que é o trafo em derivação. Então o circuito que a gente vai utilizar hoje, estudar hoje, o retificador de onda completa com trafo em derivação, ele precisa de um transformador que tenha essa derivação. Nem todos os transformadores têm essa derivação, mas para este circuito eu preciso de um que tenha a derivação. Vamos lá? Então aqui, ó, vamos de fato chegar no nosso retificador de onda completa. Este é o circuito, ó lá, com trafo e derivação, tá? Aqui é o bonito, nosso transformador.
Ele chegou aqui, ó, ligado numa fonte V1, passou pelo transformador e aqui ele está dividido. Ó. Tá vendo que ele tem 3 cabinhos? Um veio para cá, para o diodo 1, outro veio para o diodo 2 e o terceiro está vindo com a carga. Mas se a gente vai estudar retificador, vamos brincar com o gráfico. E é retificador, tem análise do semiciclo positivo e semiciclo negativo. Lembrando, o que é semiciclo positivo? Semiciclo positivo é quando o meu sinal de entrada, o meu VI, assume valores positivos. E semiciclo negativo é quando o VI assume valores negativos. Ok, Cris, mas onde está a VI neste circuito? Você chamou aqui de V1. Então, o meu VI é aqui, ó, é a saída do meu transformador. Beleza? Lembrando, se ele tem trafo em derivação, eu tenho esse VI dividido pela metade. Meio de VI aqui e meio de VI aqui. Tranquilo? Vamos então começar a nossa análise, primeiramente do semiciclo positivo. No semiciclo positivo, eu tenho valor positivo aqui e negativo aqui na minha fonte. Tranquilo? Como que vai acontecer agora? Essa tensão que tinha aqui, ela vai passar pelo transformador e ela chega do lado de cá. Porém, agora eu estou dividido em VI sobre 2 para essa parte e VI sobre 2 para essa parte. Então, a gente analisa dois circuitos praticamente independentes. Um circuito daqui de cima, formado por D1, e um circuito daqui de baixo, formado por D2. Em comum, os dois circuitos têm essa carga, minha resistência de carga, né? Meu R-load. Okay? Então, primeiro, só pensar nesse cara daqui de cima. Se eu tenho corrente saindo desse positivo, ela vai fazer isso daqui, olha. Veio, passou por D1, desceu, veio para a resistência e chegou aqui de volta. Tranquilo? Por que ela não desce para cá? Ela volta para cá. Por dois motivos. Primeiro, que ela não pode passar aqui por D2. E depois, porque ela quer voltar aqui, né, para esse meu zero, para esse neutro aqui, para essa minha referência. Tranquilo? E aqui embaixo? Aqui embaixo também não tem como, né? Se eu não tenho como sair corrente desse positivo daqui, porque ela não pode ir nem para D1, nem para D2, não fecha o circuito. Então, assim, eu tenho a circulação em D1. Em D2, a gente já viu que não tem como vir corrente. Neste caso, do semiciclo positivo, D1 está conduzindo, né? D1 conduz, e D2 não conduz. Não tem como vir corrente por D2. Ok? E a carga? Tem corrente na carga? Vamos para os nossos gráficos? Tem corrente na carga, né? Tem essa setinha vermelha. A corrente na carga está aqui, ó. E ela tem um pico que a gente vai chamar de O de P. Se tem corrente na resistência, tem tensão na resistência. Então, ó, apareceu uma tensão daqui também, com um pico em VO de P. Vamos para os diodos. Diodo 1 conduziu? Sim, né? O diodo conduziu nesse semiciclo positivo. Se ele conduz, tem uma tensão nele ali de aproximadamente 0,7 volts. O diodo 2 não conduziu. Se ele não conduz, ele suporta PIV, a tensão de pico reversa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre qual seria este valor desse PIV. Eu sei que ele não está conduzido. Ele não conduz, apesar de ter tensão. Tem uma tensão aqui e tem uma tensão aqui também. Então tem tensão sobre D2, que é o que a gente vai chamar de PIV, tensão de pico reversa. O valor dela a gente vai comentar daqui a pouco. Porque agora eu quero fazer com vocês a análise do semiciclo negativo. O que seria o semiciclo negativo? Vamos tirar aqui as setinhas vermelhas e vou fazer o semiciclo negativo em azul. Agora, ó, minha tensão inverteu. O positivo veio para baixo, o negativo está aqui em cima. E ela também aparece aqui, ó. Também dividida por dois. Positivozinhos para baixo, negativozinhos para cima. Vamos fazer o estudo de malha, como vai acontecer aqui agora. Pensando primeiro então, nessa malha aqui de cima, eu já sei, ó, que se aqui é negativo, né, a minha menor tensão está ligada aqui, eu sei que D1 não vai conduzir. Ok? D1 não está conduzindo. E aqui embaixo, ó, saiu corrente daqui do positivo, passou por D2 e voltou aqui para o meu neutro, para o meu negativo. Lembrando que a corrente não pode vir para cá
porque o diodo aqui, olha, não deixa passar corrente neste sentido. Inclusive, só reforça, né, o que a gente tinha dito antes, que D1 não conduz. Ou seja, no semiciclo negativo, D2 conduziu, D1 não conduziu. Então ficou fácil, né? Olha, de novo teve corrente na resistência. Se teve corrente na resistência, vamos marcar ela aqui. Por que ela é positiva, Cris, mesmo eu estando no semiciclo negativo? Essa é uma boa. Por enquanto, a gente pode pensar aqui já. Olha só, tá vendo que ela está vindo numa queda do mais para o menos, no mesmo sentido que aconteceu a vermelha. Se a corrente que está no mesmo sentido que a vermelha, então aqui também vai ficar no mesmo sentido. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor. Mas eu sei, se tem corrente circulando na resistência, eu tenho tensão. Beleza. E o diodo 1? O diodo 1 conduziu? Não. Ele não conduz, suporta a tensão de pico reversa. PIV. D2 conduziu? Conduziu. Agora é a vez de D2 ter a tensão dele, né, de condução, de 0,7 volts. Tranquilo? Algumas coisas que a gente já pode ver aí, ó. Vamos pensar lá naquele positivo que eu estava dizendo para vocês. Por que aqui também ficou positivo? Vamos voltar aqui com o sinal vermelho, com tudo de vermelho. Entendendo que tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a corrente tem o mesmo sentido. Enquanto aqui, olha só, aqui no início, ó, eu tenho o vermelho indo para cima e aqui eu tenho o azul indo para baixo. Aqui, ó, que eu posso ver de melhor ainda. O vermelho está descendo e a azul está subindo. São sentidos contrários, né? Aqui, não. Aqui ela está no mesmo sentido, olha. Tanto a vermelha quanto a azul, ou seja, tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, a corrente tem o mesmo sentido na carga. Ela tem o mesmo sentido na carga, né? Então, mais justo que ela esteja aqui com o mesmo sentido. Então, a tensão da mesma forma. Tranquilo? Aí apareceu um quadrozinho aqui também, ó. Está me dizendo que FO é igual a 2FI. O que é? O que é F, né? F para a gente turma é frequência. Eu estou dizendo que a frequência de saída é igual a 2 vezes a frequência de entrada. Isso é importantíssimo. Isso é uma característica do retificador de onda completa. Diferente do de meia onda, que a frequência de saída é igual à frequência de entrada. Como eu vejo isso? Tá vendo aqui na minha entrada? Aqui na minha entrada eu gastava, ó, este período inteiro, né? Então aqui, ó, um ciclo eu começava aqui e terminava aqui. Diferente agora da minha saída, que o meu ciclo começa aqui e termina aqui. Então, meu período agora é metade do período da entrada. Então, se o período é metade, minha frequência é o dobro, é 2 vezes. Então, a minha frequência de saída é 2 vezes a frequência de entrada. Tranquilo? Isso é importante porque isso vai influenciar no nosso filtro capacitivo. Porque a gente sabe, né, que para calcular o capacitor, um filtro capacitivo, né, que vai lá para filtrar o meu sinal ali, um capacitor que vai em paralelo com a carga, ele depende da frequência do sinal. E quanto maior a frequência, menor é o capacitor. Ok. Feito isso, vamos só terminar aqui os nossos gráficos, né? Lembrando que no semiciclo positivo eu tenho condução de corrente e no semiciclo negativo também eu tenho condução de corrente na carga. E em ambos com positivo. Se eu tenho isso para corrente, eu tenho isso também para tensão. Já no diodo 1, o diodo 1 conduz no semiciclo positivo, fica com 0,7. Não conduz no negativo, suporta o PIV, a tensão de pico reversa. D2 um pouquinho ao contrário. Ele não conduz no semiciclo positivo, suporta o PIV. Conduz no semiciclo negativo, fica com 0,7. Tranquilo, né? Vamos agora determinar esses valores. Como que eu vou achar esse IOP, o VOP, o PIV, né? Para eu colocar aqui no gráfico. Eu vou colocar um quadrinho aqui para vocês, ó. Primeiro, quem é VOP? VOP é a tensão de pico na carga, né? A tensão de pico na saída. Como que eu vou achar ela? Ó? A tensão de pico aqui na saída, ó, aqui em VO, ela é metade de VI de pico, né? Porque metade, porque, ó, quando está passando aqui o vermelho, só veio metade de VI. VI sobre 2. Não veio VI inteiro, só veio VI sobre 2.
Ok? Então vai ser VI de pico sobre 2 menos 0,7, que é a queda de um diodo. Ah, Cris, por que não é 1,4 se tem 2 diodos? Lembra lá, apesar de eu ter 2 diodos, cada diodo conduz uma vez. Ora, eu conduzo por D1, ora tem condução por D2. Semiciclo positivo por D1, semiciclo negativo por D2. Então, meu VO de pico vai ser o meu VI de pico sobre 2 menos 0,7. Meu PIV, que é a tensão de pico reversa, ela vai ser o valor de entrada aqui total, ó, o meu VI de pico. Na verdade, turma, o valor correto aí do meu PIV vai ser VI de pico, né? O meu VIP menos 0,7, já que eu tenho uma queda aí de um de outro. Vamos pensar aqui, ó, a tensão de D2, né? Temos sempre ciclo positivo que ele tem que suportar o PIV. Ele tem que suportar, ó, de um lado dele ele tem o negativo aqui, ó, do vermelho, e do outro lado dele ele tem esse positivo menos 0,7 chegando aqui. Só que esse 0,7 não vai fazer muita diferença para a gente. Lembrando que o PIV ele é importante porque eu vou comprar o meu diodo. Quando eu vou comprar um diodo, eu preciso saber qual é a tensão que ele vai suportar. Então, se você vai calcular que você tem uma, vamos supor que meu VI aqui, o pico dele é 20 volts. Então, meu PIV, né, se eu fosse calcular certinho, seria 19,3 volts. E aí, você vai chegar lá para pedir ao vendedor um diodo de 19,3 volts? Não é melhor você comprar logo um de 20, um que suporte de fato a tensão máxima aqui no circuito? Isso vai te garantir, né, uma proteção um pouquinho melhor aí do seu circuito. Então, por isso, tá? O PIV aqui a gente vai considerar sempre igual à tensão de pico de entrada. Aí fica facinho, ó. PIV é igual a VIP, né? Isso daqui, PIV é igual a VIP. Lembrando em módulo, porque ele aqui tem um valor negativo. Seria um menos 20, eu suportaria, mas basta a gente falar em 20, ok? Temos aí, então, o retificador de onda completa com tráfego de vibração. Pô, Cris, mas esse cara ele não é um retificador? O que é importante a gente medir no circuito retificador é a tensão média. Qual é o valor médio da tensão que tem na saída? A tensão média a gente calcula da seguinte fórmula. Vai ser 2 vezes VO de pico dividido por π. Lembrando que no de meia onda era simplesmente VO de pico dividido por π. Agora eu tenho onda completa. Tenho isso 2 vezes VO de pico dividido por π. Ok? Esse 2 vezes aqui com o de meia onda é mais ou menos, né? Porque aqui eu tenho esse VI dividido por 2. Mas em fórmula, né, é 2 vezes maior. Mas lembrando que esse VOP depende de um VIP que foi dividido por 2. Vamos fazer um exercício? Então, turma, temos aqui, né, o nosso exercício do retificador de onda completa com tráfego em derivação. A gente vai calcular o VIP, né, o pico da tensão de entrada, desenhar as formas de onda de VO e IO, diodo 1 e do diodo 2 e ainda indicar máximos e mínimos. E tratando de um retificador, precisamos também de calcular, né, qual vai ser o valor de tensão e corrente média na carga, lá na saída. Vamos lá? Primeiro, né, para calcular o VI de pico, vamos lembrar que o VI está aqui no secundário do meu transformador. Então, vou usar a relação de transformação, né, pelo número de espiras para achar a tensão no secundário. Lembrando que N1 sobre N2 está dado aqui, olha, a relação de transformação está aqui, 4 para 1. E o meu V1 de entrada, né, minha tensão de primário foi 48 volts RMS. Eu entrei com o valor RMS, o meu secundário eu achei um valor também em RMS. Então, meu V2 RMS é de 12 volts. Diminuir a tensão de entrada, né, do transformador em 4 vezes, ou dividir por 4, melhor assim, né? Para achar então um pico aqui, como eu tenho uma senoide, basta eu multiplicar por raiz de 2. Multiplicando então 12 por raiz de 2, eu vou ter 16,97. Então, este é o meu pico de entrada. Seguindo, vamos determinar, né, desenhar a forma de onda de VO. Um retificador de onda completa, eu tenho condução tanto no positivo, no semiciclo positivo, quanto no semiciclo negativo. E agora com a mesma polaridade. Para a gente calcular o pico, basta eu dividir o pico da entrada por
e lá 0,7. Lembrando aqui, né, que eu tenho prioridade na divisão sobre a subtração, vou achar um VOP de 7,79 volts. Vamos marcar ele aqui. Indo para a corrente, o gráfico de corrente em uma resistência sempre igual ao gráfico de tensão nessa resistência. Aqui, ó, corrente na saída. Para achar o pico, vou usar lei de Ohm, VOP de R. Vai ter um pico ali de aproximadamente 35,39 mA. Também está marcado aqui. Para os diodos, vamos lá, olha só. Diodo 1. Diodo 1 conduziu no semiciclo positivo, não conduziu no semiciclo negativo. Conduz no positivo, não conduz no negativo. O contrário acontece com D2. Ele não conduz no semiciclo positivo. Então ele fica com a tensão negativa, suportando o que a gente chama de PIV. E conduz no semiciclo negativo, que é o que a gente chama então, né, com uma tensão 0,7 de um diodo normal, como sempre conduz. Vamos determinar qual é o PIV aqui desses caras. A gente falou, né, que o PIV vai ser igual ao VIP em módulo. Então, neste caso aqui, 16,97. Marcar ele aqui, menos 16,97 de PIV. Tranquilo? Para finalizar, então, turma, ficou faltando ainda calcular a tensão, né, média na saída, o meu VO médio, e também a corrente média de saída. Vamos lá, então. VO médio, a gente pode calcular 2 vezes VO de pico dividido por π, 2 vezes, né, 7,79 dividido por π vai dar ali aproximadamente 4,96 volts de valor médio, de valor CC, de valor contínuo na saída. Para calcular a corrente média, vamos usar a lei de Ohm. VO médio é igual a VO médio dividido por R, 4,96 por 220 dá aproximadamente 22,5 mA. Ok? Então aí a gente fecha, né, o estudo do retificador de onda completa com trafo em derivação. O que tem de diferente agora na nossa fonte retificadora reguladora? Ela agora, ó, já tem picos apenas positivos. Não tem o pico negativo, ó, não tem mais zeros como eu tinha no retificador de meia onda ou picos também negativos quando eu tinha na entrada no meu retificador. Agora sim, eu tenho valores apenas positivos. Só que eu ainda estou com um problema. Por utilizar um retificador com trafo em derivação, essa tensão daqui foi lá para baixo. Ela caiu bastante. Tenho que melhorar isso. Como que eu vou melhorar isso? Isso aí então só na próxima aula, na próxima videoaula, quando a gente vai falar de um outro retificador de onda completa. Um retificador de onda completa em ponte. Vamos lá para essa aula? Um abraço e encontro com vocês por lá.